Josué capítulo 3, versículo 5. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos esperar os irmãos encontrarem. Josué, o 6º livro. Glória a Deus. Amém? Versículo 5. Diz assim a palavra. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Amém? Mais uma vez, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Vamos orar? Pai, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor está nos dando. Assim como o irmão falou, talvez hoje seja a tua última oportunidade. Mas não sabemos, amados, nem o dia nem a hora que nós vamos partir. Mas o Senhor está te dando mais uma oportunidade de você abraçar a fé, de você viver a fé, de você estar na fé, e não olhar para a direita, não olhar para a esquerda, não olhar para lugar nenhum, a não ser para Cristo e para a sua palavra. Pai, abre o nosso entendimento, abre, meu Deus, os olhos do nosso coração para que nós possamos enxergar a tua palavra. Nos concede, meu Deus, o dom de entender, o dom de anunciar a boa nova do Evangelho. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te louvo. Que o Senhor, meu Deus, abra o nosso entendimento. Que o Senhor nos dê, meu Deus, amor pela tua palavra. Que o Senhor nos dê desejo pela tua palavra, de meditarmos todos os dias, como diz o Salmo 1. Precisamos, meu Deus, comer a tua palavra, como disse Jeremias. Precisamos viver a tua palavra, como disse Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará, como disse o apóstolo. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abre os nossos ouvidos nessa noite, para que possamos ouvir a tua mensagem, e que a tua palavra, meu Deus, ela vá e produza resultados para a qual está sendo mandada, em nome de Jesus Cristo. Amém. E a Deus toda a glória, e pode ser para Deus. Pode ser parados. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando, irmão Dácio. Que Deus continue abençoando, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Queridos, Josué, ele ia atravessar o Jordão. Ele ia passar o Jordão. Josué, todos nós sabemos que foi o sucessor de Moisés. Josué era aquele homem que andava lado a lado com Moisés, assim como Caleb também. Josué foi aquele jovem, foi aquela pessoa que foi escalado entre 10 para ver aquela terra. 8 trouxe uma má notícia, que a terra não era boa, que tinha gigantes, que tinha não sei o quê. Mas Josué e Caleb trouxeram uma notícia diferente. Não, a terra é boa, a terra manda leite e mel, a terra tem uvas gigantes, a terra é muito boa. Então você vê a diferença daquelas pessoas que têm uma visão diferenciada, que vê diferente, que age diferente. É igual aquela ilustração que diz que foi duas pessoas visitar um país que não tinha sapato. E o dono da empresa pediu para essas 2 pessoas visitar, 2 vendedores. Um foi e voltou falando com o patrão: olha, infelizmente não adianta investir naquele país, porque ninguém usa sapato. O senhor vai quebrar, o senhor vai falir. O outro chegou e falou: não, o lugar perfeito para nós investir, o lugar perfeito para se ganhar dinheiro, o lugar perfeito para prosperar, porque ninguém usa sapato. Nós vamos ser os únicos que vamos calçar os pés daquela pessoa, daquele cidadão. Então um
voltou com a notícia dessa maneira. O outro trouxe uma notícia que deixou um patrão assim. Assim foi Josué e Caleb. Trouxeram uma notícia que não, aquela terra é boa. É uma terra que manda leite e mel. É uma terra de gigantes, mas é uma terra produtiva. E assim trouxeram a mensagem para Moisés, e Moisés abraçou aquela mensagem, aquela palavra, e eu não quero parar aqui, porque a mensagem é outra. Mas aqui, o versículo 5 diz, disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Irmãos, a santificação, ela começa com o novo nascimento. Todo convertido, toda pessoa que abraça a fé, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que está caminhando com Cristo, ele precisa andar em santificação, em santidade, em novidade de vida, porque a santificação, ela começa no novo nascimento. A santificação começa quando você abraça Cristo, abraça a fé e quer andar neste caminho, quer andar com Cristo, quer viver uma nova vida. A santificação, ela começa a entrar em você, a viver em você. Entende-se por um processo de sujeição, de dependência. No caso do Espírito, se trata de uma santificação progressiva, um processo contínuo de separação das impurezas, do qual o Espírito prevalece sobre a carne. Então, queridos, quando nós chegamos a Cristo, quando nós aceitamos, recebemos, se rendemos a Ele como Senhor das nossas vidas, há uma luta entre a carne e o Espírito. Há uma luta constante. Você vê que quando as pessoas começam a chegar na igreja, que o Espírito Santo começa a tocar, começa a falar no coração, e a pessoa fala, poxa vida, eu gostei daquela igreja, eu gostei daquela palavra, eu gostei, e eu vou seguir, eu vou seguir. Isso já é uma mudança que o Espírito Santo está fazendo na vida da pessoa. É uma transformação. E quando a pessoa tem o seu nascimento espiritual, nós podemos dizer que a santificação começa a gerar na vida dessa pessoa. Por quê? Porque aquelas coisas, aquela sujeira começa a sair. Aquela sujeira, a gente começa eliminando aquela sujeira. A gente começa a tirar aquelas impurezas que nós temos. É como você ir para a sua pia da sua casa, tem um monte de louça suja, e daqui a pouco você começa a lavar, vai colocando de lado, daqui a pouco você vê tudo limpinho, tudo brilhando, tudo cheiroso. Assim é a nossa vida. Antes era tudo sujo, tudo fedido, tudo nojento, a nossa vida. Mas o Espírito Santo foi lavando, foi tirando, foi purificando. Daqui a pouco nós estamos como aqueles talheres, aquelas panelas, aqueles pratos, tudo limpo, sem gordura, sem sujeira, sem nada. Assim é a nossa vida quando nós temos o Espírito Santo. Isso é o processo da santificação. E o que é viver em santificação, igreja? O que é viver em santificação? Santidade, dentro do contexto bíblico, é ser separado para Deus. A santidade é você, é eu, sermos separados para Deus. É eu e você se separar das coisas que têm nos prejudicado a vida toda. A vida toda tem nos prejudicado. E às vezes, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes a gente olha e fala assim, poxa vida, como eu não consegui ver isso há mais tempo. E quem está lá fora fala, olha o monte de roupa ali, toda semana dentro da igreja. Para que isso? E nós hoje falando, poxa vida, por que é que eu não vi antes? Por que é que eu não enxerguei antes? Por que é que eu não busquei antes?
Por que é que eu não busquei sabedoria antes? E os que estão lá fora, para que isso? Para que essa loucura? Para que oração? Para que todo dia? Para que isso e aquilo? Isso é o espírito nosso lutando contra a carne o tempo todo. Lá fora a carne prevalece. Aqui dentro o espírito prevalece. Porque nós temos um novo nascimento em Jesus Cristo. Então quando você nasce em Cristo, o espírito teu tem que prevalecer contra a carne. Contra o desejo da carne. E é uma luta para os novos convertidos. É uma luta para aqueles que estão chegando, se fortalecer. Assim como o irmão Básico acabou de falar, quase que quase que desiste, não entendia nada, não sabia, tive que buscar alternativa, estava quase desistindo. Mas não podemos desistir. O Senhor iluminou o entendimento dele. Assim como tem iluminado o nosso entendimento. Assim como tem nos orientado na caminhada com o Senhor. E o desafio do novo convertido, às vezes, é dentro da nossa própria casa. É os nossos próprios familiares, que às vezes não aceitam, não criticam até, quando você quer, quando o Espírito Santo começa a agir, quando o Senhor Jesus começa a agir, e você começa a testemunhar diferente, os próprios familiares são os primeiros que apontam, que acusam, não, agora vai virar o que agora? Vai querer ser santo agora? Vai não sei o que? É assim que acontece. Mas é aí que nós precisamos resistir. É por isso que Paulo fala do leitinho, que tem uns que tem que tomar leite, mas tem outros que tem que comer comida pesada. Eu acredito que uma boa parte de nós aqui já passou pelo processo de tomar um leitinho espiritual. O leite que eu estou dizendo é aquele leitinho espiritual que você, o pastor não pode dar uma palavra forte porque deixa chateado, deixa magoado, acaba saindo da igreja. Por quê? É uma palavra forte, é uma comida pesada, é uma feijoada espiritual. Talvez há quantos de nós aqui hoje, nesse horário agora, podem comer uma feijoada? Poucos. Né? Mas se fala assim, bastardo, eu vou tomar um café com leite, eu posso. Está vendo? É assim a palavra do Senhor. Tem uns que aguentam uma exortação, uma palavra que vem do céu para exortar a igreja. A pessoa fala, poxa vida, é comigo, eu aceito. Mas tem outros que não aceitam. É por isso que as coisas, às vezes, nós temos que ir passando a mão aqui, cuidando ali, acertando aqui, para poder todo mundo estar enquadrado. Mas quando o Espírito Santo quer falar, irmãos, nós temos que abrir o coração para deixar ele falar. Dentro do contexto bíblico, é ser separado para Deus, a santidade. Santidade é você ser separado para Deus. É você estar vivendo o novo de Deus. E ela só pode ser conquistada por meio da comunhão com o Espírito Santo, que é a busca por nós. Que Ele busca cada um de nós. E a santidade, irmãos, é o Espírito Santo que vai moldando, que vai tratando, porque o pastor não pode mudar a tua vida. O homem não pode mudar a tua vida. O homem não pode fazer nada por ninguém. O único que pode mudar é o Espírito Santo. Nós apenas somos usados para transmitir essa mensagem. Mas quem vai convencer, assim como me convenceu, como te convenceu, como mostrou algo para o irmão Dácio, como tem convencido o irmão Nelson, a Ivone, o irmão Nelson aqui também, e todos que estão aqui, só o Espírito Santo. Você pode estar numa igreja linda, você pode estar num ambiente luxuoso, você pode estar em cadeiras acolchoadas, ar-condicionado, com som de primeira, mas o Espírito Santo não agir na tua vida, não tocar no teu coração, não fazer algo que tem que fazer, não adianta a boniteza do prédio. Às vezes
vale mais uma simplicidade, aonde o Evangelho tem sido pregado. Você veja que Campinas está revolucionando, irmãos. Hoje, 10 irmãos da congregação estavam lá. E já tem irmãos que estão vindo a vários cultos. Então hoje eu fiquei surpreso. Pessoas que não, eu vou voltar. Eu gostei. Eu voltei, eu gostei. Uma palavra bem explicada. Porque a gente tem dificuldade da leitura e da palavra, do conhecimento. Então é isso que precisamos fazer, irmãos. Abrir a Bíblia, deixar a Bíblia aberta e vocês acompanhar dentro da Bíblia para ver se realmente nós estamos falando o que a Bíblia está falando. Como disse Paulo, pregando para os bereanos lá em Atos. Os bereanos iam ver se Paulo realmente estava falando a verdade. Igual o irmão Márcio acabou de falar. Você vai para algum lugar, a pessoa entrega um papelzinho, põe o que ele quer ali, você tem que acompanhar aquele papel. Não incentiva você levar a Bíblia, não incentiva você ler a Bíblia, e aí você fica falando aquilo que falam para você. Mas a Bíblia diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Em Efésios capítulo 4, vamos comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios, Novo Testamento, depois de Coríntios. Eu vou falar aqui para os irmãos chegam lá. Lucas, João, Atos, Romanos. Vamos lá. 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Depois de Gálatas, vem Efésios. Tá? E se você passou de sair antes de Colossenses, antes de Filipenses, antes de Tessalonicenses, nós vamos chegar em Efésios. Efésios está depois de Gálatas. Está bem próximo de Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 4 da carta que Paulo escreve aos Efésios. Eu queria que todos pudessem acompanhar. E aqui nós vamos ver, igreja, o conselho que Paulo dá para esses irmãos de Éfeso, dessa igreja em Éfeso, o conselho que ele dá para buscar santificação. Paulo aqui está aconselhando os irmãos de Éfeso, no capítulo 4, a partir do versículo 21. Nós vamos ler alguns textos, e aí nós vamos ler o versículo do 21 ao 24, e aí nós vamos explanando cada texto desse aqui para a gente ir aprendendo um pouquinho mais, tá bom? Do 21 ao 24 diz assim: se é que o tendes ouvido e nele foste ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Amém? Se é que de fato, queridos, o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, como nós vemos esse texto aqui agora, o que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto? Ele está mostrando aqui a santidade cristã. A santidade cristã para essa igreja de Éfeso. E assim também nas nossas vidas também, queridos. Assim também nós precisamos buscar essa santificação. Olha o que diz o versículo 21. Se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade de Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Aqui ele está falando do homem, do velho homem. O trato passado, qual era o trato passado? O trato que nós vivíamos. Nós vivíamos na corrupção, do engano. Nós vivíamos
da concupiscência da carne, do desejo do pecado, no desejo do engano. E vos revestis um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Irmãos, devemos viver como uma nova criatura, deixando todo o passado para trás. Precisamos viver novas pessoas em Jesus. O que é que Paulo fala lá na primeira carta aos Coríntios? As coisas velhas já ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram, irmão. O desejo do pecado já passou. A fornicação já passou, o adultério já ficou. As bebedices já ficou. As coisas, os prazeres que afogam a carne já passou. Hoje nós somos nova criatura em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Todo o passado ficou para trás. Segunda carta que ele escreve aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Aquela pessoa antiga já não existe mais, como diz lá em Gálatas. Eu vou rapidamente aqui em Gálatas, no capítulo 20. No capítulo 2, versículo 20. Gálatas é um livro antes. 2,20 diz: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não somos nós mais, irmãos, mas é Cristo que vive em nós. É Cristo que habita em nós. É Cristo que está em nós. Então nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos andar nessa verdade. Qual é a verdade? Cristo vive em nós. Cristo está em nós. Cristo habita em nós. Isso é deixar o velho homem. Isso é deixar a velha criatura. Isso é andar em novidade de vida, em santificação. É fácil? Não é fácil. É difícil, irmãos. Hoje é difícil você tomar uma atitude hoje e falar assim: eu quero viver o novo de Cristo em minha vida. Eu quero andar em novidade de vida. Eu quero poder deixar a velha criatura, o velho homem. Eu quero deixar tudo e olhar somente para Cristo. Eu quero fazer isso no trabalho, lá fora, na rua, aonde você estiver, deixar o velho homem. O versículo 25 de Efésios, capítulo 4, olha o que ele diz: por isso deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Precisamos, amados, deixar a mentira. É essa orientação que Paulo está falando. Porque se nós andar mentindo, nós não podemos andar em santidade. A santidade, ela não combina com a mentira. A santificação não combina com a mentira. Paulo está dizendo aqui, por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nós somos membros uns dos outros. Cristo é o cabeça, nós somos os membros. Nós somos membros dessa cabeça que é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é a videira, nós somos os ramos que estamos nessa videira que é Jesus. Como é que eu estou nessa videira se eu falo outra língua? Se eu não falo a mesma língua da videira? Como é que tem uma árvore que quando ela começa a produzir, ela produz outra coisa que não seja aquela fruta? A não ser que for enxerto, né? Porque tem, né? O pessoal hoje enxerga hoje limão da laranja, não é isso, irmão? Hoje o pessoal enxerga alguma coisa da outra fruta. Mas
Hoje nós temos enxertada na videira que é Cristo e nós temos que produzir um único fruto. Um único fruto. Nós precisamos produzir esse fruto, que é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Por isso deixar a mentira e falar a verdade. Mas a verdade muitas das vezes dói. A verdade dói. Você quer ver deixar uma pessoa chateada, irmãos? É quando uma pessoa quer que você concorde com aquilo que ela acha que é verdade ou aquilo que ela acha que você tem que concordar. E mesmo você sabendo que é verdade. Mas quando você entra com a verdade, a pessoa fica com raiva. A pessoa se magoa. A pessoa fica chateada. Porque a verdade ela agora. É igual quando você vai aconselhar um filho teu. Quando você aconselha o teu filho na verdade, ele acha ruim. Ele não aceita. Ele não quer. Ele não gosta. Mas quando você concorda com o que ele está fazendo, aí ele te coloca lá em cima. Aí ele te abraça, te beija. É isso aí. Tá. Mas quando você aconselha, olha, não vai dar certo. Não faça isso. Isso não está certo. Aí, até xinga. Por quê? Porque a verdade dói. A verdade machuca. Mas é melhor a verdade machucar do que você enganar com a mentira. Não é isso? Por isso deixa a mentira e fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Crendo que somos libertos por Cristo de toda forma de engano do inimigo. Nós fomos libertos de toda forma de engano do inimigo. O que é que João 8,32 diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você só pode ser livre do engano do inimigo se nós conhecermos a verdade. Nós só vamos ser livres do engano do inimigo se nós abrirmos a palavra, meditarmos nela, viver essa verdade e andar nela. Por que é que o pessoal está vindo lá para Campinas, saindo de outra denominação? Porque a verdade liberta. Quando vocês conhecem a verdade, irmãos, não tem como você ser escravo. Não tem como você ser aprisionado. Não tem como você ficar algemado, porque a verdade liberta. Só a verdade pode te libertar. Só a verdade não pode te mostrar o caminho. Só ela. Mas tem uns que vivem como aqueles animais, com aquele negócio aqui, ó. Só olha para cá, só enxerga aqui, só vê isso. Sabe por quê? Porque quando o pastor está pregando, a pessoa fecha a Bíblia, a pessoa não acompanha, e sempre estiver falando alguma coisa que não seja de verdade. Se ele falar alguma coisa que não seja de verdade, não é? Como é que você vai saber? Embora não dá favor. Só uma pessoa fala, os outros escutam. Não, irmãos, precisamos ser como os belianos. Examine. É verdade o que o irmão Márcio está falando? Espera, eu vou examinar. É verdade o que o irmão Carlos está falando? Espera, deixa eu ver. É verdade o que o irmão Nelson está falando? O que o irmão Hélio, o que o irmão Nelson está falando? Espera aí. Mas se você não vai buscar, irmão, o conhecimento, a informação, para saber se é verdade, nós vamos acreditar. Nós vamos acreditar numa narrativa que alguém está falando. Mas eu preciso consultar. Eu preciso ver. Opa, peraí. Isso aí que você está falando está diferente da minha. O seu contexto está diferente. O que você leu não está batendo. O que você está falando não está batendo com o contexto do texto. Então, irmãos, fomos libertos por Cristo de toda forma de engano do inimigo. O inimigo, ele tem tentado nos enganar. O inimigo tem tentado deixar a nossa cabeça meio que bagunçada. Mas não se deixe levar pelo inimigo, amados. Não se deixe levar pelas propostas fáceis e enganosas do inimigo. O inimigo é sutil.
O inimigo, ele é sutil. Aí hoje a pessoa me perguntou lá em Campinas: você acha que essa denominação é seita? Eu falei: não, ela está no rol delas. Ela está no rol delas porque ela é exclusivista. Tem muitas coisas que apontam como uma seita. A partir do momento, queridos, que você entra numa igreja, aquela igreja é exclusivista, aquela igreja é certa, aquela igreja é a melhor, aquela igreja é isso e aquilo. Não, cuidado, fique esperto. Nós nunca falamos que essa denominação é única, porque não é. Nós nunca falamos que o caminho é esse aqui. Nós nunca falamos. Nós falamos que nós procuramos ser bíblicos. Nós falamos que nós procuramos ser como os bereanos. Fique atento. Quando você entra em uma denominação, que você precisa ter outra pessoa que não seja Cristo para ser salvo. Que você precisa de algumas coisas que não seja Cristo para você alcançar a salvação. Cuidado. O inimigo, ele é astuto. O inimigo é sutil. Ele vai te colocando papa na boca. Ele vai colocando açúcar na boca, para que você caia no engodo e caia na algema e fique preso. Cuidado. Cuidado, que tem muitos homens usados pelo próprio inimigo, que vai te mostrar algo dentro da palavra que você vai falar: poxa vida, é verdade, não tinha parado para ver. Mas estude, irmãos. Cuidado. Cuidado, porque as maiores seitas saíram de dentro da Bíblia. Cuidado, que todas as heresias seitas saíram da Bíblia. Mas Paulo escreveu: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Conheça a palavra. Conheça a Bíblia. Busque essa verdade na Bíblia, irmãos. Olha o que diz o versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não ponha-se o sol sobre a vossa ira. Uma mudança que precisa ser almejada é para um temperamento segundo o fruto do Espírito. Precisamos almejar o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas também, no capítulo 5, versículos 22 e 23. Deixa eu ler aqui rapidamente para vocês. Gálatas é duas folhas para trás que você chega em Gálatas. Versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então, queridos, isso é o fruto do Espírito. Mas cuidado com o teu temperamento. Cuidado, irmãos, com a ira. Aí você fala: mas Jesus não se irou, bateu nos cambistas, não derrubou as barracas? Ele fez tudo aquilo, mas não se irou. Ele falou: a casa do meu pai, estou fazendo de covil, a casa do meu pai é lugar de oração. É isso que nós temos que fazer. Orar é: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Está vendo, irmãos? Olha o versículo 27. 27 e 30 diz: não deis lugar ao diabo. Ao 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não deis lugar ao diabo, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Queridos, precisamos saber que estamos em meio
Há uma batalha espiritual e não devemos dar lugar ao diabo, nem entristecer o Espírito de Deus que está intercedendo por nós. Você veja que há duas coisas paralelas: não dê lugar ao diabo e não entristeça o Espírito Santo de Deus. Como é que você vive no mundo desse que nós estamos vivendo? Que você não pode dar lugar ao diabo e nem ao mesmo tempo entristecer o Espírito Santo de Deus. Aonde nós estamos numa guerra espiritual todo instante. Aonde nós estamos num mundo cruel, todo momento tem pessoas que vêm nos afrontar. Tem pessoas que vêm tirar a nossa paz. Tem pessoas que vêm tirar a nossa comunhão com o Senhor. Mas a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Como é que nós não damos lugar ao diabo? É vigiando, é orando, é intercedendo, é buscando, é lendo, é meditando. Como é que nós não entristecemos o Espírito Santo? É nós não cair no engodo de Satanás. É nós não fazer o que ele quer que nós façamos. É nós, irmãos, não querer fazer entrar na dele. É a gente não querer colocar confusão na nossa cabeça. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo de Deus é Ele que intercede por mim e por você. É Ele que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É Ele que age em nossas vidas e em nossos corações. Olha o 28, versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que te venha, para que te tenha o que repartir com que tiver necessidade. É vivermos em honestidade, queridos. É nós podermos andar em honestidade. Isso é uma característica do homem que anda em santidade. Isso é a característica do homem que está vivendo em santidade. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir à necessidade, ao necessitado. Queridos, não existe separação entre a vida profissional e a vida cristã. Devemos ser honestos em tudo. Aquilo também podemos incluir nas nossas contribuições. Podemos usar tudo isso como bênção para a casa do Senhor, para a vida de um irmão. Aquele irmão que está passando uma necessidade, aquele irmão que está passando uma prova, aquele irmão que está passando por um problema. Tudo isso envolve a honestidade do cristão. Então precisamos ser honestos, como o próprio apóstolo Paulo está dizendo aqui no versículo 8. Aquele que furtava não furta mais. Paulo está dizendo isso por quê, irmãos? Porque quando nós vemos lá de fora, a nossa cabeça está bagunçada. A nossa vida está bagunçada. Porque nós vivemos na concupiscência da carne, nos desejos da carne, tudo que não presta, tudo que é ruim. Então, queridos, eu não sei se vocês assistiram ontem, passou na propaganda. A Madonna está no Rio de Janeiro, né? Aí tem uma pessoa que mandou para mim, e estava passando na propaganda, a gente acaba vendo. Você viu? Que coisa escandalosa, que coisa mundana. Como é que uma pessoa consegue vir de outro país, eu não sei nem qual país era, vir para o Brasil, eu não sei quantos viram aqui, ao vivo assim, ela e outra cantora brasileira, sabe? Pastor, mas ela é satanista, entregou a alma ao diabo. Pois é, tá vendo? Aí eu não estou o problema. Aí é, né? Olha, tá vendo? Eu nem sabia disso. Aí o que acontece? Aí se você vê aqueles escândalos, irmãos, que acontece em pleno ao vivo,
onde crianças, adolescentes, que lá com certeza estava cheio deles. Ela debocha de Jesus Cristo. Não sei se você já viu isso. Não. Mesmo no show dela ontem no Rio, debochando de Jesus Cristo. Era do sinal da cruz e no sinal de Deus. Está vendo? Então, irmãos, então você veja até que ponto a pessoa chega. Agora uma pessoa dessa não tem temor, e sabe que daqui a pouco vai partir, e se não partir com Cristo, irmão, infelizmente, queridos, é por isso, queridos, que nós não podemos deixar esse tipo de coisa entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, entrar no nosso quarto, entrar na nossa sala. Se vocês quiserem, eu mando o vídeo, acho que está comigo aí. Rapaz, eu achei aquilo, sabe, insinuando. Ela não estava praticando, também se praticasse também, mas estava insinuando. Irmãos, é coisa diabólica, é coisa terrível, nojenta, como o irmão falou. Então, está aí. A pessoa, meu irmão, que não teme a Deus, era capaz de qualquer coisa. A pessoa que não anda em santidade, em santificação, que não foi regenerada, era capaz de qualquer coisa. Era capaz de fazer coisas horríveis e terríveis, porque ela sabe que vai denegrir alguém. Agora você imagina, aí diz que o Brasil é um país cristão. Aonde, irmão? O país é um país cristão. Se fosse cristão, não permitia esse tipo de coisa. Se fosse cristão, no carnaval não permitia aquilo. Entendeu? Porque os próprios cristãos não defendem a fé, não defendem Cristo, defendem uma placa. Fala mal de uma placa aí para você ver, se a pessoa não apanha. Fala mal de uma placa de uma denominação qualquer aí você vai ver a pessoa tomar as dores. Mas se falar de Cristo, não. Está vendo? Pessoas que idolatram placas, pessoas que idolatram denominações, pessoas que idolatram pessoas. Precisamos estar atentos com essas coisas, irmãos. É aquilo que eu falei. Se você está numa denominação e precisa de algo a mais para você alcançar a salvação, cuidado. Você não está numa igreja séria. Se precisa de algo mais para você alcançar a salvação, você fica atento. Porque a nossa salvação está em Cristo. Só Ele. E mais nada. Cristo. Só Ele. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Está vendo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é isso? Não, não sair da nossa boca nenhuma palavra que venha ofender alguém, nenhuma palavra que venha maltratar alguém, nenhuma palavra que venha denegrir alguém, nenhuma palavra que venha rebaixar alguém, nenhuma palavra que seja uma palavra que venha amaldiçoar alguém. Mas o que é que o texto diz? E sim, unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O que é que nós temos que fazer? Transmitir uma palavra boa, agradável, uma palavra que edifica, uma palavra de esperança, uma palavra que coloca a pessoa para cima, não uma palavra que coloca a pessoa para baixo. A pessoa já está mal. Eu vou dar uma palavra para jogar a pessoa mais para baixo ainda? Um exemplo. Eu chego na casa de uma pessoa, a pessoa está com casamento assim. Aí a pessoa fala assim, poxa vida, eu queria um conselho. Eu vou falar que ela arruma outro, não, arrume outro. Case com outro. Não, irmão, tem que dar uma palavra para ela pensar, não. Todo mundo tem problema no seu relacionamento. Todo mundo tem problema no seu casamento. Todo mundo tem problema dentro de casa. Vamos deixar a poeira baixar, que você vai ver que tudo vai dar certo.
Mas se você chega já dando uma palavra para o irmão, você não está indo a favor da Bíblia, você está indo contra a Bíblia. O que é que a palavra está dizendo? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, não é uma palavra maldita, não é uma palavra de contenda, não é uma palavra que venha ofender, que venha maltratar. Às vezes, por causa de uma palavra que você dá, aquela pessoa toma uma decisão. E qual é a decisão que essa pessoa vai tomar? Pode ser boa e pode ser ruim. Então, cuidado com as suas palavras. Se você não souber, eu vou pensar, irmão, depois eu falo, vamos orar. Vamos orar, que depois o Senhor vai mostrar para nós. Mas de repente você, no calor, dá uma palavra, a pessoa acata aquela palavra e faz uma besteira. É por isso que Paulo está dizendo aqui: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, nossas palavras precisam ser cuidadosas e moderadas, como o sal que tempera a comida, e não pode ser nem pouco nem muito. A nossa palavra tem que ser temperada. As nossas palavras têm que ser sábias. É isso que tem que acontecer. Para as pessoas refletirem. E refletir bem. Tomar decisões bem. Pensar direito. Colossenses, no capítulo 4, no versículo 6, é um livro para frente. Eu vou ler aqui para os irmãos. Que diz assim. Olha, Colossenses está depois de Filipenses. Nós estamos em Efésios, né? Aí tem Efésios, Filipenses e Colossenses. Capítulo 4, versículo 6. Vai lá, o livro para vocês verem que nós estamos pregando a palavra. Que nós estamos, ó, depois de Efésios é Filipenses. Depois de Filipenses é Colossenses. E nós estamos aqui no versículo, no capítulo 4, no versículo 6, que diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Está aí Paulo, mais uma vez, aqui em Colossenses, nos aconselhando, explicando para nós como é que nós devemos caminhar, como é que nós devemos fazer. Se alguém pedir um conselho para você, dê um conselho bíblico. Se alguém pedir algo para você, fale biblicamente. Se você não souber, irmãos, eu vou orar por você. Deus vai te mostrar a melhor coisa. Deus vai te mostrar o melhor caminho. O Espírito Santo vai te mostrar, vai te guiar. Porque uma coisa eu digo para você, irmãos: o Espírito Santo, ele não é de bagunça, ele não é de contenda, ele não é de intriga, ele não é de fofoca, ele não é de nada disso. Ele é de paz, harmonia e amor. Se existir contenda, o Espírito Santo não está no meio. Se existir desordem, não está no meio. É por isso que ele diz aqui: a vossa palavra seja temperada, agradável, seja sempre agradável, temperada com sal. Olha só, aí ele bota o sal no meio. Por quê? Porque o sal dá o sabor. O sal dá o sabor. E eu sempre falo aqui, vou falar de novo. Você só lembra do sal quando o sal está a mais ou quando ele está menos. Aí você lembra do sal. Quando o Francisco Neto faz aquele arroz que não põe sal, o Riva diz: faltou sal, dá o sal aí. Aí eu lembro do sal. Mas quando o Dácio faz aquele churrasco que tempera bem temperadinho, com sal do jeito, poxa vida, que carne gostosa, que churrasco gostoso. Cadê o sal que ninguém lembra do sal? Lembrou só que a carne está boa. Então nós temos que ser esse tempero, nós temos que ser esse sal, para dar sabor na medida correta. Amém? Estamos terminando, irmãos. Louvado seja Deus. A nova conduta cristã precisa ser treinada em nossas vidas para desaprender a fazer as coisas erradas e aprender o que é certo. Nós precisamos, irmãos, desaprender a fazer aquilo que é errado e começar a fazer certo. Começar a fazer certo. Mas o Espírito Santo é nosso professor que nos ensinará todas as coisas. João capítulo 14, vamos lá, João, volta um pouco.
Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Tá, Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes de Atos. João, capítulo 14. Para nós aprender um pouquinho junto aqui, irmãos. Só o Espírito Santo, irmãos, para nos ensinar todas as coisas. Capítulo 14, versículo 26, ele diz assim, ó, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É o Espírito Santo, irmãos. É o Espírito Santo que nos faz, é esse Consolador que o Senhor nos enviará, já nos enviou, está conosco. Ele nos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. É isso. Qual a importância de ler a Bíblia? É exatamente para isso. Quando você lê, o Espírito Santo faz você lembrar dos versículos, faz você lembrar dos textos, faz você lembrar das histórias, e ele traz para você. É por isso que tem pessoas que, quando está pregando, falam um monte de versículos, por quê? Estudou, leu, e o Espírito Santo faz lembrar. O Espírito Santo, opa, lembra daquele. Nós estamos falando de santificação, o Espírito Santo vai lembrando. É por isso que nós precisamos meditar, estudar, ler a palavra, para aprender a palavra. Como é que o Espírito Santo vai lembrar alguma coisa se nós não lemos? Não tem jeito. Nós só vamos lembrar se nós lermos, se nós estudarmos. Está vendo aqui? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Está vendo? O Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Ele nos ensina. Ele nos orienta. E vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Então, Jesus estava dizendo isso para os apóstolos: olha, tudo isso que eu tenho ensinado para vocês, tudo isso que eu tenho falado para vocês, o Consolador, o Espírito Santo vai fazer vocês lembrar. Por que é que eles escreveram os evangelhos? Porque o Espírito Santo fez eles lembrar de tudo quanto aconteceu e eles escreveram. Como Jesus passou na Galileia, Jesus passou em Betânia, Jesus passou em Cafarnaum. E foi notando. É isso que Jesus está falando para eles. Tudo quanto vos tenho dito, vocês vão lembrar. Tudo na mente. Porque não tinha as cartas, não tinha nada disso, o Novo Testamento não existia nada. Mas foi escrito por homens que o Espírito Santo foi lembrando, foi dando, foi revelando. A Bíblia é tão maravilhosa, irmãos, que mais de 40 pessoas escreveu a Bíblia em tempos diferentes, anos diferentes, mais de 1500 anos diferentes um do outro, e ela se completa. Ela está ligada. Não tem contradição na palavra. É uma coisa ligada na outra, de Gênesis a Apocalipse. Tudo fala de Cristo. Tudo aponta para Cristo e tudo é Cristo. Porque o Espírito Santo faz lembrar. O Espírito Santo faz lembrar. É isso que acontece. Estamos terminando, irmãos. Para santificar-se é preciso aprender uma nova conduta. Nós precisamos mudar nossa conduta para vivermos em santidade, santificação e em novidade de vida. Precisamos mudar a nossa conduta. Temos falhas demais, mas temos que procurar mudar, procurar ajustar, procurarmos sermos todo dia melhores, procurarmos se ajustar com a palavra e com a vontade do Espírito Santo de Deus, porque todos nós temos um temperamento diferente. Mas se nós pedirmos a graça do Senhor, Senhor, me molda, eu quero mudar minha conduta, eu quero me transforma, me muda, o Senhor vai mudando a gente, irmãos. Faça uma retrospectiva aí, veja quem era você antes, veja o que você fazia antes,
veja o que você praticava antes e olhe o que você é hoje. É uma mudança, irmão, porque só Ele faz. Só o Espírito Santo do Senhor pode fazer isso. Nós não podemos, irmãos. Porque a Bíblia diz o quê? Que o Espírito milita contra a carne o tempo todo. Sabe o que é que a nossa carne quer? A nossa carne quer pecar. A nossa carne quer festejar. A nossa carne quer bagunçar. A nossa carne quer tudo, quer carnal. Mas o Espírito milita contra ela. É uma briga constante. Mas o Espírito Santo está ali, ó. Vanderlei, Nelson, Hélio, Dácio, Carlos, Cláudio, Edileuza, Leocádio, Ivone, Alda, John, Marilene, Nelson, Hélio, Francinete, está ali, ó. Eu estou aqui. É o Espírito Santo, irmãos, que tira nós de enrascada. É o Espírito Santo que tira nós de contendas, de briga, de discórdia, de discussão. É o Espírito Santo que está aqui o tempo todo apaziguando a situação. Porque a carne mesmo, ela quer confusão. A carne mesmo quer bagunça. Mas o Espírito Santo está dentro, apaziguando toda a situação, tirando o nosso pensamento, tirando os desejos, falando para nós que é pecado, falando para nós que não pode, falando para nós que isso é errado, falando para a gente que nós não devemos fazer isso. Esse é o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Lembra de onde você está? Aonde você está? Só quem pode fazer isso? Eu posso? Não. Você pode? Não. É o Espírito Santo. Só Ele para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Ele, irmãos. Só Ele para te trazer de Mojimirim. Só Ele para te trazer de Arthur. Só Ele para te trazer de São Pedro. Só Ele para te trazer da tua casa, onde você está aqui, em Cosmópolis. Só Ele para te trazer para cá, irmãos. Só o Espírito Santo. E para encerrar, precisamos buscar a santificação o tempo todo. Precisamos viver debaixo da autoridade de Cristo. Viver em novidade de vida o tempo todo, irmãos. Podemos comparar a busca pela santidade como estrada em direção a um caminho muito distante. Enquanto você estiver na estrada, então estará no caminho certo e só Deus sabe quando chegará ao destino. Assim é a santificação, pois devemos ir nesta direção. Mas não podemos dizer que já chegamos. Nós estamos caminhando em direção ao céu, a Jerusalém celestial, a nossa salvação. Mas nós não podemos dizer que ainda estamos lá, porque tem muitas coisas que ainda nós temos que enfrentar. Quer ver? Vamos comigo lá em Filipenses. Estamos encerrando, irmãos. Filipenses. Depois de Efésios. Antes de Colossenses. Antes de Tessalonicenses. Antes de Timóteo. Antes de Tito. Antes de Hebreu. Depois de Coríntios. Depois de Gálatas. Vamos lá, queridos. Filipenses capítulo 3. Olha o que diz. Mais uma carta escrita por Paulo. Amém? Versículos 13 ao 15. Olha o que diz. Irmãos, quanto a mim, isso Paulo dizendo aos filipenses, a essa igreja que está em Filipe. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante de mim. Está vendo o que é que Paulo está dizendo aqui? No versículo 13, Paulo está dizendo, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado. Paulo está dizendo, ainda não alcancei.
Mas eu não posso olhar para as coisas que estão ficando para trás. Eu tenho que avançar para as coisas que estão indo para frente. Eu não posso me parar no tempo e olhar para trás. Mas eu tenho que avançar. Eu não alcancei ainda. Eu posso perder ela. Eu não alcancei, não cheguei ainda. Mas nós temos que lutar todos os dias pela nossa salvação. Porque se nós tirar os olhos de Cristo, nós perdemos ela. Se nós tirarmos o foco dele, nós perderemos. É por isso que Paulo está dizendo: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. 14. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, citamos isto, mesmo e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Está vendo o que é que Paulo está dizendo? É isso que ele está dizendo. Ainda não alcançou, ainda não chegou, muita coisa tem pela frente. E quantas pessoas têm desistido? Quantas pessoas têm parado? Quantas pessoas não têm suportado? Como o irmão Lázaro acabou de falar, quase que eu paro, porque não estava entendendo, não estava compreendendo. Se ele para, quem ia gostar? Se ele desiste, quem é que ia gostar? O diabo. O inimigo das nossas almas. Ele quer ver eu e você fora da igreja. Ele quer ver eu e você fora da comunhão. Ele quer ver eu e você fazendo aquilo que agrada a ele. Você pensa que ele está contente porque nós estamos aqui? Você pensa que ele está feliz porque nós estamos reunidos aqui ministrando o Evangelho de Cristo? Ele não está contente. Ele não está feliz. Mas Paulo disse: ainda não alcancei, mas eu não posso olhar para trás. Já ficou. Eu tenho que caminhar, olhar para Cristo, para o alvo. Eu tenho que olhar para Ele. Eu tenho que seguir na direção dele. Eu tenho que caminhar nessa direção. Qual é a direção, irmãos? Cristo. O caminho é Jesus. O caminho é Jesus. Mas o importante é estar no caminho certo, e o caminho é Cristo. João 14, versículo 6, eu vou ler rapidamente para nós encerrarmos. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, que diz: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho é esse, Cristo. Se alguém te apresentar um outro caminho, cai fora. Se alguém te apresentar uma outra forma de salvação, cai fora. Se alguém insistir, não acredite. Por quê? João 14, 6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai a Deus. Ninguém chega ao céu sem antes aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Amém? É o único caminho. Para isso precisamos pedir, buscar a ajuda de Deus. Mateus 7, versículos 7 e 8. Deixa eu ler rapidamente para nós encerrarmos. Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abri-se-vos-á. Então Jesus está dizendo: eu estou aqui, me busque,
me queira, me chame, me convide. Eis que estou à porta e bato. Pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, abri-se-vos-á. Então, irmãos, eu louvo a Deus porque nós encontramos esse caminho, nós encontramos essa porta, nós encontramos Cristo em nossas vidas e estamos buscando Ele todos os dias da nossa vida, com alegria no coração, com desejo de viver uma vida em novidade, em santidade, em regeneração. A santidade, a santificação, ela deve ser buscada todo instante e todo tempo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, queremos te agradecer por esse privilégio, por tua palavra, meu Deus, que tem sido ministrada, tem orientado a cada um de nós, tem guiado a nossa vida, tem nos mostrado o caminho, e precisamos, ó Deus, buscar a santidade, a santificação para as nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por esse privilégio. E eu te peço, Espírito Santo, fala dos nossos corações, guia nossas vidas, tira toda a confusão espiritual, mental de nossa cabeça. Não deixa a tua igreja, meu Deus, ficar confusa por nada. Não permite, meu Deus, que nós venhamos, Pai, perder nossa salvação, Pai. Mas que o teu Espírito Santo, meu Deus, guie nossos passos, nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, meu Senhor, não me deixe enganado. Não deixe a tua igreja enganada. Desperta, Pai querido. Desperta, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. E a Deus toda a glória.